Olá, prazer, eu sou o professor Ricardo de Oliveira Menezes, sou professor da UERJ e do Instituto Federal do Rio de Janeiro e junto com a professora Lisandra Rodrigues Rizzi, também professora da UERJ, nós vamos apresentar o trabalho que refere-se aos protótipos e escudos faciais por similaridade, um relato de experiência no combate à Covid-19 no programa de residência em enfermagem e centro cirúrgico, em centro de material. Conforme vocês veem nessa primeira apresentação, o produto que foi elaborado está logo em tela, na data correspondente da apresentação da live, que é correspondente ao dia 14 de maio de 2020, às 9 horas. O contexto que nos levou a elaborar o protótipo foi exatamente pelo desabastecimento da cadeia de suprimentos, tanto a nível regional quanto mundial, que coloca tanto os profissionais de saúde como também demais usuários com muitos problemas relacionados à exposição do vírus. Inicialmente, a gente inserido no contexto do centro cirúrgico, passamos por uma dificuldade na compreensão do que eram os elementos que poderiam favorecer a contaminação do vírus. Então, o primeiro passo foi fazer uma nota técnica que pudesse referendar para a residência o que de fato produziria a aerolização, especialmente no centro de material e esterilização, onde existem uma série de dúvidas em relação aos procedimentos. Desta forma, nós recorremos às recomendações do portal NICE-CME, recorremos às recomendações também da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Centro de Material e Recuperação Anestésica, que até o presente momento, no contexto da época onde foi feito as recomendações, não havia nada transcrito logo no início da pandemia. Considerando esse período em abril, a partir do mês de maio e março, nós já tivemos algumas publicações que vieram logo a posteriori, e aí essas publicações também auxiliaram na relação da construção desses protótipos. O primeiro foi a nota técnica 4, que fala basicamente sobre onde seriam adotados máscara N95 com PFF2, e a nota técnica número 6 de 2020, que falam a respeito de procedimentos cirúrgicos e a relação exponencial dos riscos. É válido destacar também que o COFEM ele fez recomendações gerais para a organização e serviço de saúde e preparo dessa equipe. E ele fala especificamente do centro de material, que é um cenário que o programa de residência vem atuando desde a implantação deste tipo da especialização na modalidade lato sensu. Bem, nessa apresentação desse slide, eu apresento no protótipo 1, que está representado na foto 1, o protótipo do Face Shield com acetato e tiara, um material muito simples que foi adotado para a medida de proteção dos residentes, e na foto 2 o protótipo de máscara de tecido com filtro de barreira. Inicialmente, quando nós pensamos em fazer o protótipo, foi de um contexto que não pudesse subsidiar isso para todos de uma maneira individualizada. Além disso, nós nos questionamos muito em relação a alguns métodos de barreira, tanto eu quanto a professora Lisandra, e fazendo um destaque que a professora Lisandra ela entra exatamente com os termos de pesquisa e dentro da residência eu entro exatamente com essas atividades que caracterizam atividades extensionistas, para que a gente juntos possa fazer melhores ações dentro desse cenário. Nesse slide, na foto 3, nós mostramos de onde veio o produto que foi adotado para adornar a cabeça
do profissional que adote o Face Shield, o protótipo de Face Shield. É um modelo nacional de tiara, base plástica, que é utilizado em artesanato, material barato e que a necessidade aí foi exatamente de realizar a perfuração para poder ajudar no encaixe, principalmente de elásticos, e tendo uma consideração para o produto que exige ainda aperfeiçoamento, é que exige aí a relação de amortecimento de compressão frontal e das têmporas, porque obviamente a tiara vai produzir esse tipo de compressão. Ainda falando do Face Shield, sobre a expertise da professora Lisandra, foi visto vários tipos de material que fosse à base de acetato. E o acetato que não produziria dobras na colocação dele em algum ambiente, em algum local, foi o acetato com 21 milímetros de espessura. E essa gramatura ela foi correspondente para que fosse produzido o material perfurado, tendo um custo por unidade de R$ 1,10 e o custo conjugado com a hora homem é de R$ 3,20. Vou levar em destaque que aí o produto apresentado ele não traz um valor de custo agregado à comercialização. Isso tem fator de interferência direta na comercialização do produto, se fosse esta a finalidade. E quando falamos do custo hora-homem, é o custo da hora do artesão para realizar este tipo de procedimento que agrega, dentro de uma proporção de R$ 50 a hora, a relação de quanto ficaria por unidade. Nesse próximo slide, eu apresento aí a matéria-prima do uso das máscaras. As máscaras, como já foi uma recomendação internacional, nós já partimos da época do princípio de realizar máscaras para todos, onde hoje claramente o protocolo do Ministério da Saúde tem a campanha Masks for All, que é máscara para todos. Sendo assim, o que foi pensado na relação da construção desse protótipo? Primeiro, a relação dos elásticos que pudessem produzir a menor compressão possível, a relação do reuso de uma máscara doméstica, e aí pensando no melhor material, pensamos em realizar com tricoline dentro de estudos que já foram feitos relacionados à aerolização, e agregou-se a nanofibra de celulose, que é o agente filtrante que pode colaborar ou atribuir um fator a mais para a relação da prevenção de micro-organismos que possam estar sendo expostos em processos de aerolização ou em processo de gotícula. E a nanofibra de celulose, ela constitui-se nos papéis de filtro e são constantemente produzidos em laboratórios e vastamente disponível no país como elemento e barreira filtrante. Esse produto leva em consideração que não é de exclusividade da UERJ, nem tão quanto do Instituto Federal, nem tão quanto de nenhum programa. Ele foi divulgado amplamente nas redes sociais e a partir desse ensaio empírico é que se começa a pensar em construção e validação desse item através de pesquisa, né? Nos ajudou a construir esse material, primeiramente na confecção das máscaras e escudos. O local foi no Bairro Rise Artesanato, que produziu inicialmente as primeiras amostras. Bem, considerando agora a importância da prevenção da transmissibilidade do Covid, o Covid-19, e que foi descoberto até então e catalogado em 2019, ele tem uma proporção nanométrica extremamente difícil de abstrair para que se visualize o tamanho desse vírus. Nesse sentido, eu apresento uma escala nanométrica com uma referência de onde foi retirado logo abaixo do slide,
E a gente vê a proporção basicamente de uma bola de tênis, que aí eu vou dar as proporções maiores para a gente ter uma ideia da escala nanométrica. Ela é 10 a 8 nanômetros porque 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. E quando você coloca 10 a 8, se você fizer o cálculo e a multiplicação, vai dar uma proximidade de 1 metro. Claro que uma bola de tênis não representa 1 metro, mas nós temos que pensar que a proporcionalidade do espaço que esta bola pode ocupar, ela está entre a proporção de 10 a 8 a 10 a 9. E por isso, a escala nanométrica, ela é uma escala precisa? Não e sim ao mesmo tempo. Não porque ela não dá a proporção numerária exata do que é o tamanho daquele componente, mas ela dá uma proporção do espaço que ele está sendo visualizado dentro da possibilidade atual da microscopia, que é o que nós temos disponível na ciência. Sendo assim, a gente observa que os componentes virais ele tem uma proporção de extremamente diminutos, e aí eu vou na proporção da menor molécula, que é a molécula da água, que alguns autores falam que ela é em torno de 1 e outros falam em torno de 2,8, a proporção dessa molécula, que está presente nos procedimentos, está presente essa molécula da água no espirro, na gotícula, ela é extremamente diminuta. E o vírus é maior do que isso. O vírus do Covid está nesta proporção entre 100 nanômetros e 1000, considerando 120 aproximadamente, apesar de ter algumas publicações que falam de tamanhos de Covid de 50 nanômetros. Ok? Então é um vírus invisível. Invisível e que tem alto poder de transmissibilidade. Quando foi feito dentro do FDA e o CDC e o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, né, pôde catalogar o retrato do vírus, o retrato do vírus ele dá a ideia do quanto ele é diminuto e do quanto ele tem a possibilidade de ter uma relação numerária alta dentro da composição da sintomatologia desta doença. Então, o Covid-19 ele tem uma proporção de 120 nanômetros de diâmetro, considerando já extremamente diminuto dentro da análise do slide anterior, e a gente tem a ideia que no estudo realizado por Diel de 2020 descreve que o SARS-CoV-2 era um vírus recombinante e um vírus de morcego que veio dentro da proporção de mutação sendo modificado até chegar o retrato morfológico dos dias atuais. Nesse sentido, pensamos que qual seria um material que seria bacana para poder fazer alguma barreira de proteção por similaridade, com a falta de máscaras cirúrgicas, máscaras N95. E aí existiram várias discussões, inclusive de entidades de classe, discussões de estudiosos a respeito, e muito se pensou dentro do centro de material, dentro de uma relação também empírica, do SMS. Mas o SMS, ele precisa ser avaliado que tipo de SMS que vai ser adotado, exatamente como um método de barreira, porque é necessário uma espessura que dê característica de primeiro da retenção da partícula aquosa e da retenção elétrica do material que coligue-se com o vírus. Mas a gente referenda que essas embalagens elas têm eficácia quando, por exemplo, aí eu estou mostrando o estudo da enfermeira Giovanna Abraão, doutora, em 2010 pela USP, quando ela apresenta no seu estudo a embalagem de SMS
e ela fez um desenho de estudo que usou um tipo de SMS, que foi da Kimberly Clark, citado no estudo da professora Giovanna. Ela fala que não houve proliferação de micro-organismos após o processo de esterilização, considerando que esta barreira ela foi efetiva dentro da penetrabilidade de micro-organismos, e ela faz um destaque, que é o destaque que eu faço aí em vermelho. O tamanho do menor vírus é conhecido 500 vezes maior do que o tamanho da molécula de água. Eu vou fazer o destaque em vermelho porque até então, no estudo da Giovanna, existe uma série de catalogações de vírus, e hoje, na atualidade, aumenta-se essa catalogação, em exemplo, o coronavírus. Então, nesse sentido, o que pode ser uma ideia de realizar também barreiras a partir da manta de SMS. Porém, a manta de SMS ela tem que ser pensada como um item que promova a aeração interna da máscara, porque senão ele pode produzir sufocamento, principalmente em mantas pesadonas que não permitem com que a pessoa respire dentro da máscara. Sendo assim, é importante que quando é construído esses protótipos, sejam protótipos domésticos, sejam protótipos já industriais, se faça o teste de retenção e saturação, se faça o teste de nanopartículas, que é um teste difícil de fazer, justamente porque o vírus é extremamente diminuto, e teste de respiração. Que eu não vou entrar em detalhe porque não é o foco aqui desta apresentação. Mas, quando a gente pensa dentro do material que a gente está usando, que é o filtro de café, o filtro de café ele tem uma constituição de efetividade para a questão da retenção de água, não tem a dissolução desse filtro e ele tem só princípios de validação que são difíceis, que, por exemplo, o princípio de validação usado com a prata, que conjuga, né, a água e o elemento prata, acabam que inoculam no filtro de café esse elemento, e ele não pode ser feito por esse tipo de teste, né, que é um teste que avalia a proporção nanométrica de 140 nanômetros. Tá? Sendo assim, há uma questão aí da efetividade desse filtro que precisa ser melhor estudada, porque a efetividade dos discos de algodão elas já são colocadas em análise microbiológica, assim como da máscara cirúrgica, mas a gente vê que a porosidade desses materiais elas são diferentes. E, nesse sentido, falamos do teste de aerolização. Esse material está disponível na internet, que foi o professor Adamo, FG do Monte e Maurício Foschini, que eu penso que é assim que se fala, da Unidade Federal de Uberlândia, que eles fizeram um teste bem interessante dentro da proporção da barreira, e fizeram a questão desde TNT com gramaturas muito baixas, com uma gramatura de 40, com uma camadinha, até o da máscara N95. O teste se limitou à aerolização. A aerolização, só para a gente lembrar, ela está sendo muito divulgada aí na mídia, inclusive com testes domésticos, onde você pega um desodorante, um spray, borrifa na máscara e vê se transpassa, né? E o que é interessante destacar é que ele fala que o filtro de papel melita tem muito alta eficácia para a aerolização. Qual o tipo de equipamento que eles utilizam que produz essa vaporização, né, que pode dar uma certa similaridade à questão da vaporização durante o ato do espirro, que dá uma projeção alta na questão do vírus. E nesse sentido a gente pensa que as proposições e hipóteses para a máscara com a adoção da celulose, hoje a celulose ela já é considerada uma barreira estéril, né? Tem material em celulose já adotado em caixas esterilizadas.
A celulose ela é citada como um filtro de constituição na N95. A máscara N95 tem uma capacidade filtrante de 2.000 nanômetros e a capacidade eletrostática de retenção viral. O que a gente conjuga é que o uso dessa máscara, a característica da umectação, a própria exposição à matéria orgânica pode exatamente diminuir essa capacidade filtrante de retenção viral. É daí que se discute muito a relação do uso dela dentro da disponibilidade dos serviços. E a celulose, para a gente ter uma ideia do filtro, né, se for olhar em algumas critérios de fabricação, ele tem 80 gramas de celulose, que já seria uma boa medida aí, considerada como hipótese para a questão da filtragem. Não tem estudo publicado sobre o assunto, a barreira filtrante ela inibe essas partículas, mas eu tenho que lembrar que o seguinte, quando eu uso essa barreira celulose, ela está adotada, ela se dissolve no início? Não, ela fica umectada, então é necessário que haja possibilidade dentro desse protótipo do uso. Ou a cada vez que eu utilizo esse agente filtrante, eu descarto, considerando que é um material barato, eu posso inserir ou tirar, ou permito a secagem dele, né, ao ar para que eu tenha constituição. Nós não temos nenhuma avaliação sobre o reuso desse filtro em outras máscaras. Então, o que a gente pensa com uma relação de risco é que, como o filtro é barato, que se use, cada vez que se adota a máscara com o filtro interno, que se faça a retirada, né? Exatamente por esse filtro também ser considerado descartável, né? E a gente observa claramente que ele não dissolve, mesmo molhado, então ele permite um uso um pouquinho mais prolongado, né? Ainda que a barreira ela fique sendo comprometida a cada coligação com partícula de água e ela não passa aerosol através da celulose. Se vocês fizerem um teste e pegarem um material de algodão bem grosso, usar junto com ela, vai perceber que não passa com esse teste doméstico. Então, o objetivo é avaliar a celulose como método de barreira nanométrica em diferentes circunstâncias e a variação de uso no seu país. Bem, gente, é claro que todos os estudos que estão sendo propostos, toda a relação disso, ela tem que ser amplamente saturada. Então, é importante que a divulgação desse item ela não fique abrigada, e por isso que as revistas têm open access, para que todos possam utilizar dessas informações até para refutar, olha, sua tese está furada, ela não é legal. E é importante que quanto mais pesquisadores envolvidos, melhor nesse processo. Então a nota técnica do Ministério da Saúde fala claramente que o uso das máscaras ela passa a ser um fenômeno internacional. As pesquisas têm apontado que a utilização impede a disseminação dessas gotículas pelo nariz e boca do usuário, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e na diminuição de casos. E nesse sentido sugere-se que a população possa produzir suas máscaras caseiras em tecido de algodão, tricoline, TNT e outros tecidos. O que o Ministério não coloca é o grau de eficiência de aerolização, que é onde vários estudos já estão saindo para ver essa eficiência. Nós adotamos aqui o tricoline, mas também o tecido de algodão é viável para ser adotado como um material a ser agregado no protótipo 2. E a importância que a máscara seja feita medidas corretas para que você possa deixar pelo menos boca e nariz ajustado no rosto, sem espaços laterais. A medida ela é efetiva para profissional de saúde? A gente não pode dizer que ela seja efetiva para profissional de saúde totalmente, no sentido que o grau exponencial de risco de um profissional de saúde em campo, quando a gente pensa no centro de material, que é onde tem procedimentos que, apesar da recomendação, é produzir baixa aerolização na secagem de produtos para a saúde e até mesmo na propulsão da água que é utilizada com materiais contaminados pelo Covid, é que adote-se materiais com efetividade comprovada. Mas, pensando nesta relação
e numa relação da ruptura desses materiais, ela pode ser um princípio quando se faz a conjugação dos demais itens EPIs, e a similaridade disso pode ser uma estratégia e saída para essa questão emergencial. Também pensamos que o uso das face shields ela é um padrão bem conjugado para evitar a exposição direta do vírus no rosto, inoculando aos olhos também. Mas a gente vê claramente, hoje na conjugação de EPIs, que a barreira protetora ocular ela tem que ser garantida e o face shield ele tem que ampliar essa barreira protetora. Então, várias unidades de serviço de saúde utilizam os dois. Então, fazer materiais com baixo custo e com uma efetividade que possa ser comprovada é uma estratégia de saída, é uma maneira de nós conseguirmos sair desta pandemia. Essa apresentação não traz todas as referências pelas legendas adotadas, busque as evidências científicas e proteja-se. Até lá!